Olá, pessoal, boa noite. Boa noite todo mundo. Como vocês estão? Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre casamento e divórcio. É um tema aí que todas as pessoas deveriam saber antes de se casar, né? Quais são seus direitos? Olá, Veja Ótica, Isaac. Eu entrei um pouquinho antes, espera aí um minutinho. Entrei um minutinho antes, esperar o pessoal entrar, que tá marcado para as 9 horas, né? A live. Apertem aí no aviãozinho, pessoal, e mandem para os amigos que têm interesse no assunto, tá certo? Doutora Daniele Fabiola, quanto tempo? Como vai? Satisfação ter você aqui. Olá, pessoal. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar, aliás, eu vou falar, né, a respeito de casamento e divórcio. É um tema aí que, querendo ou não, interfere na vida de todo mundo, né? Todo mundo aí acaba, né, casando e algumas vezes separando, e muitas vezes esse conhecimento jurídico não pertence ao grupo, né? Não pertence aí à sociedade. Então é uma informação muito importante para poder vocês saberem. Olá, Alan, oi, Ingrid. Estou recebendo ainda as pessoas, não comecei a falar sobre o tema. Olá, Bilola, tudo bom? Marcão, tudo bem? Que bom, pessoal, que vocês estão entrando aí. Satisfação. Bem, então vamos começar, né? O tema de hoje, como eu disse para quem estava entrando no início, é casamento e divórcio. Isso é uma situação que acaba que todo mundo acaba eventualmente passando por isso. Onde está nascimento e morte, casamento e divórcio, eventualmente você vive ou você conhece alguém que passou por essa situação. E se você não sabe os seus direitos, você precisa saber como que funciona isso. E eu acho que era uma coisa que precisaria ser explicada até nas escolas, porque é uma coisa que faz parte do dia a dia das pessoas. E muitas pessoas não sabem, né? Não sabem o que é de seu direito. Então vamos começar falando a respeito de casamento. Boa noite, doutor Rodrigo, tá entrando aí na revisão trabalhista, satisfação recebê-lo. Então vamos começar com o casamento. Quem pode casar? Já começa daí. Quem pode casar? Pode casar quem tem mais de 16 anos. Então, quem tem mais de 16 anos pode sim casar, desde que com a autorização de ambos os pais, certo? E quem tem mais de 18 não precisa de autorização dos pais, normal. E quem não já era casado. No nosso país, nós não aceitamos a monogamia, a poligamia, né? Somos adeptos à monogamia. Então, não é possível casar mais de uma vez, certo, pessoal? Então, quem pode casar? Quem tem mais de 16 anos, quem já não era casado e quem não tem nenhum impedimento de ordem mental, tá certo? Esse de ordem mental, ele tem uma certa diferença porque a gente teve uma alteração aí no Estatuto do Portador de Deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dependendo da deficiência não há restrição alguma em ela optar pelo casamento. Então, nessa parte aí a gente tem um parênteses que vai depender da deficiência da pessoa se ela pode ou não casar, tá certo? Então, essas pessoas elas podem casar livremente, ok? E aí, como que se dá o casamento? O casamento ele é feito no religioso ou no civil, ou em ambos. E o casamento, para ter fins, para ter finalidade jurídica, ele precisa ser realizado no âmbito civil. Quer dizer que ele precisa ser feito em cartório. Só que aí a gente teve uma evolução muito grande da legislação, porque antigamente o Estado ele intervia muito nessa questão regimental da família, nessa questão do casamento. Só que aí o Estado, com a evolução do passar do tempo, ele passou a ver que ele não precisava interferir nas relações familiares de forma tão efetiva. Foi aonde que surgiram a união estável. Doutor Gabriel, olá, boa noite. Satisfação em recebê-lo aqui, muito obrigada. Então, voltando ao assunto, então eles
o Estado, ele viu que ele não precisava intervir tanto assim nas relações familiares. E aí daí surgiu a união estável, certo? Porque a união estável, a gente tem aí um entendimento já recente. Antigamente tinha lá um período que a pessoa precisava viver com o seu companheiro para poder ser declarada essa união estável. Hoje em dia não existe mais período. Existe o seguinte: a intenção de constituir uma família, há nesse caso a união estável. Você pode declarar isso em cartório. Isso pode ser declarado entre pessoas do mesmo sexo e entre pessoas de sexo diferente. Olá, doutora Auriane. Desculpa, gente, eu tá recebendo, mas são pessoas assim muito especiais, tá? Obrigada por estar participando, doutora. Então, assim, voltando ao assunto, a união estável, ela pode ser feita em cartório, né, hoje em dia. Ela não precisa necessariamente ser registrada em cartório para ter validade. Se a pessoa, por exemplo, já vive há 10 anos em união estável, resolveram agora ir até o cartório e fazer esse registro, pode ser feito com data retroativa, basta ambas as partes estarem de acordo. Pode ser feito entre ambos sexos, não precisa ser entre homem e mulher, pode ser entre homem e homem, mulher e mulher. Casamento também, hoje em dia, já é permitido ser feito tanto entre ambos os sexos como unissexual, tanto homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, tá certo? É possível fazer isso também. E aí a gente tem as modalidades de regime de bens diante do casamento. Porque, assim, a gente nunca pensa, né? Geralmente as pessoas nunca pensam que elas vão casar para se separar um dia, certo? Só que a gente, como advogado, como desse meio jurídico, a gente percebe tantos problemas que isso ocorre de você não pensar no futuro. E esses problemas ocorrem até em você não formalizar uma união estável que você tem. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você, da questão de saúde mesmo, de questão de morte. Então, as definições jurídicas, elas precisam ser feitas para poder você passar segurança para quem pertence à sua família, para quem você cuida, né? Então, os regimes de bens, eles servem tanto para separação, quanto para, no caso de herança, no caso de morte de um dos companheiros, certo? No caso, se você casar, né, como união estável, se você registrar a união estável ou não registrando a união estável, você vai pertencer a um grupo, a um regime de bens, que é o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa o quê? Que somente os bens que vocês adquiriram na constância dessa união pertencerão ao casal. E aí, no caso de uma separação, eu já tô até entrando no assunto do divórcio, né? Mas eu vou me conter. Aí, no caso de separação, esses bens seriam divididos. Então, o regime mais comum no Brasil é o regime da comunhão parcial. Na união estável, se você não declara qual regime que você quer, será considerado o regime da comunhão parcial, tá certo? E se você quiser um regime diferente, basta você fazer uma declaração ali no cartório e com essa declaração você escolhe qual regime que você gostaria de aplicar aí para a sua relação. No caso do casamento, nós temos 4 regimes. É o regime da comunhão parcial, como eu expliquei, que todos os bens que são adquiridos na constância do casamento, eles pertencem ao casal, e o que foi adquirido anteriormente não comunica com a relação. Aí a gente tem o da comunhão universal, que tudo que foi adquirido pelo casal, tanto antes como durante, pertence ao casal. A gente tem um regime da separação total de bens, que cada bem é de cada casal que adquiriu, de cada parte que adquiriu. Então, não há essa comunicação entre os bens. Só que aí, nesse caso da separação, a gente tem ainda uma determinação na lei da separação obrigatória, que ela é determinada para quem tem mais de 70 anos e vai se casar e para quem tem aí 16 anos também, entendeu? E essa separação obrigatória eu vou explicar para vocês no divórcio qual é a diferença dela,
tá? Então, a gente tem a separação parcial de bens, a gente tem a comunhão total de bens, a gente tem a separação total de bens e a gente tem a participação final nos aquestos. Eu até colei aqui para poder ver se eu não estava esquecendo de nada. E essa participação final nos aquestos, ela é pouco difundida. E como é que ela funciona? Porque assim, quando existe um casamento, mesmo sendo em comunhão parcial de bens, se há qualquer venda desse bem durante a constância do casamento, você precisa da chamada outorga uxória, que é a confirmação do seu companheiro a respeito da venda desse bem. E aí, nessa participação final dos aquestos, não existe isso. Durante o casamento, cada bem é de cada um, não se comunica. Apenas ao final que é diferente, que aí a gente vai falar lá no divórcio, tá certo? Então, essa participação final dos aquestos é uma modalidade, ela é pouco apresentada, ela é pouco usada. Eu, para falar a verdade, nunca vi isso sendo utilizado, né? Mas existe, é uma modalidade que é possível, que aí durante essa constância do casamento, você teria mobilidade aí para poder vender os bens sem autorização do companheiro, tá certo? Esses são os tipos dos regimes de casamento. Então, você casa, você escolhe o regime de casamento. Se você quer fazer algo diferente, você pode fazer o pacto antinupcial, que é, por exemplo, colocar, se você quer casar em comunhão total de bens, aí você coloca algum bem fora dessa comunicação, e aí você estabelece alguma regra específica, porque assim, por mais, pessoal, que casamento seja uma questão de sentimento, né, de afinidade, uma questão pessoal, o casamento, a certidão de casamento, ela é um contrato, juridicamente falando. Então, ali você estabelece as cláusulas que você quer, né? Antigamente, a gente tinha a questão do adultério como sendo crime. Hoje em dia não é mais crime, mas é um dos motivos para a separação, para o divórcio. Que eu vou até entrar depois nisso e vou explicar melhor para vocês, porque acaba que não faz tanta diferença. É algo que veio de antes, né? Se manteve, mas atualmente não faz muita diferença mais isso. Então, é um contrato. E aí, nesse contrato, você estabelece as regras que você quer definir. Então, o bem que você quer que não se comunique, que não envolva ali naquela relação, tá certo? E na união estável, há a possibilidade também de você fazer isso. Se você vai até o cartório, registra a sua união estável, você pode colocar algumas exceções dessa. Por exemplo, a união estável tem como regra o regime da comunhão parcial de bens. Mas você pode registrar, se for de seu interesse, a união estável como regime, né, de comunhão universal de bens, por exemplo. Não há restrição alguma quanto a isso. Antigamente existia uma diferença entre a união estável e o casamento. Hoje em dia já não existe, já é bem pacífico, são poucos os tribunais que ainda possuem essa discussão, mas é bem pacífico de que a união estável tem o mesmo valor do casamento, tá certo? E aí, outra possibilidade que você tem quando casa é de mudar seu nome. Aí como que funciona? Antigamente, era só a mulher que podia pegar o último nome, na verdade, não era nem o sobrenome, o último nome do marido. Que geralmente o último nome é o nome do pai, né? Então se mantinha essa hierarquia dos pais. E aí só a mulher pegava esse nome. Atualmente você tem a opção de pegar ou não pegar, os dois pegarem os nomes um de cada o outro, né? Do outro, ou de ninguém pegar o nome de ninguém. Então, assim, antigamente era só a mulher que pegava, hoje em dia não. O homem pode pegar o nome que é da esposa também. Não é pouco usual, é até um negócio um pouco machista, né, com relação a isso, de que os homens não pegam o nome das mulheres, né? Mas há essa possibilidade de você alterar o seu nome. E aí você faz essa inclusão desse único nome ao final do seu nome, substituindo o seu último nome ou agregando ao seu nome completo, tá certo? É assim que funciona. E aí tá, a gente casou. E como que faz no caso de uma separação, de um divórcio?
Antigamente, pessoal, não era possível se separar, tá? Não tinha essa possibilidade. É verdade, Ângelo, não precisa, né? Essa questão de ser o último nome é uma questão mais tradicional, né? Que se tem por essa ideia até machista, né? Patriarcal, vamos dizer assim, de que se pega o último nome, tá certo? Então, aí você, né, tem um casamento e tal, o casamento não dá certo, vocês resolvem se separar. Antigamente não se podia separar, tá certo? Não havia essa possibilidade de forma alguma. A partir de 1977 que houve a possibilidade do desquite, né? Aí se tinha essa possibilidade do desquite, eu não vou entrar muito nisso, porque era uma coisa muito, né, uma coisa antiga que não é usada mais, mas na época, pessoal, você tinha que estar separado de corpos, né, por um determinado período, para poder depois fazer esse desquite. E aí você seria uma pessoa desquitada, que era uma pessoa, né, assim, na sociedade, mal vista e tudo mais. Como eu falei para vocês que o Estado deixou de intervir nessas relações, ele viu que não tinha cabimento proibir as pessoas que não queriam mais ficarem juntas de continuarem juntas, entendeu? E aí a legislação foi mudando. E aí a gente tem, acho que vocês podem ouvir aí muitas, né, desses termos que é separação, divórcio e desquite. E aí eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma dessas palavras. Desquite era lá, ó, em 1977, quando surgiu. Então, uma pessoa desquitada hoje em dia não existe mais, porque esse termo juridicamente já está ultrapassado, não se usa mais esse termo. Aí a gente tinha, provavelmente daqui mais algum tempo, esse termo também vai deixar de ser usado, que é o termo de separado. Porque até 2010, a pessoa que queria se divorciar, ela precisava estar separada por 2 anos para depois, para ser declarada a sua separação judicialmente, para depois se declarar o divórcio. Então, a separação era da seguinte forma: a pessoa continuava com o vínculo jurídico com o marido, mas ela continuava com esse vínculo, mas ela não continuava junto, entendeu? E aí a legislação dava esse período porque eles entendiam que assim, vai ver que a pessoa resolva retornar à vida conjugal e tudo mais, entendeu? Só que aí, como eu disse pra vocês que as coisas vão mudando, a partir de 2010 isso deixou de existir. Então, o termo separação hoje em dia ele é só mesmo para aquela pessoa que não mora mais na mesma residência que o cônjuge, mas ainda não se separou formalmente, tá certo? Eu acho que daqui mais alguns anos, quando tiver alguma reforma aí da legislação, esse termo também vai acabar deixando de existir. Porque aí, atualmente, você se divorcia diretamente. Você não precisa se separar para depois se divorciar, tá certo? Você já se divorcia. E aí a gente tem agora as facilidades desse divórcio. Por quê? É possível fazer esse divórcio em cartório. Mas para você fazer esse divórcio em cartório, o que precisa? Primeiro, os cônjuges precisam estar de acordo com a divisão dos bens. E esse estar de acordo por exemplo, eu sou casada com um regime de separação total de bens, ou seja, eu não tenho direito a nada. Tenho direito a nada do meu companheiro. E aí a gente vai se separar. Meu companheiro não, né? Meu marido, que aí seria um casamento. E aí a gente vai se separar. Só que eu não concordo, eu acho que eu tenho direito. E aí eu não aceito assinar esse termo lá no cartório. Não tem como. Se a pessoa não concorda, não tem como fazer em cartório. É basicamente isso, entendeu? Então, a primeira limitação é ambos os cônjuges estarem de acordo com a divisão. Essa divisão nem sempre precisa ser justa de acordo com a lei, tá certo? Ela é estar de acordo. Por exemplo, eu abro mão de tudo que o meu cônjuge tenha. Eu resolvi me separar dele do cartório e resolvi abrir mão de tudo. Eu posso ir até o cartório, assinar e abrir mão de tudo, entendeu? Não há esse limite.
No cartório não há essa verificação se os termos estão assim totalmente de acordo. Depende do que você acordar. Você é capaz e você faz o que você deseja. Se você deseja abrir mão, você abre mão, tá certo? Então, o primeiro requisito é os ambos estarem de acordo. O segundo requisito é não ter nenhum filho menor de idade e nenhum filho incapaz. Porque se tiver filho, mesmo se o casal estiver de acordo, não há possibilidade de fazer em cartório, tá certo? Então, assim, se não tem filho menor de idade, se estão de acordo, é muito simples. Mas precisa de advogado, tá, pessoal? Precisa de advogado para acompanhar, para explicar tudo direitinho. Vai até o cartório e registra ali uma escritura, né? Que, digamos, uma escritura extinguindo ali aquele contrato de casamento que eu falei para vocês do início, que apesar de envolver sentimento, é um contrato. E aí extingue e encerra. Não existindo acordo, né, entre as partes, aí a gente teria um divórcio litigioso. Então, a gente precisa ir até o judiciário para poder passar essa dúvida e essa discussão para o juiz, que aí o juiz, de acordo com a lei, vai definir, não, você vai ter direito a isso, você vai ter direito àquilo. E aí, como eu disse, os regimes servem para isso. Por exemplo, a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens é os bens que são adquiridos durante o casamento, que não sejam oriundos de doação nem herança. Ou seja, por exemplo, eu sou casada, recebi de herança uma fortuna da minha família. Esse valor, essa fortuna que eu recebi, se eu me separar, não vai fazer parte dessa separação, tá? Isso é uma dúvida que muitas pessoas não sabem disso. Herança e doação não faz parte do patrimônio do casal. No caso desse regime que é muito comum, né? Que é da separação parcial de bens, tá certo, pessoal? Então, se faz essa verificação dos bens que o casal adquiriu durante o casamento ou durante a união estável, e aí sim se divide esses bens. O que foi adquirido antes não faz parte. Se for separação total, cada um sai com o que tem, não se divide nada, tá certo? Se for comunhão universal, aí é como se fosse jogo imobiliário. Vocês já jogaram jogo imobiliário? Que você chega ao final e aí você pega o patrimônio todo, pega o dinheiro, o que você tem de dinheiro em mãos, pega todos aqueles bens que você comprou, vê os valores e tal, e aí se calcula quem ganhou. A comunhão universal é isso, é se verificar todos os valores que tem do casal, tudo, e aí se divide meio a meio. Por exemplo, aí vamos supor que isso vale para qualquer tipo de regime. Compramos um apartamento financiado, pagamos a metade desse apartamento. E aí, como é que faz para dividir esse apartamento que foi pago pela metade? Gente, assim, o ideal seria o quê? Vender esse apartamento e aí o valor recebido quita o que deve e o que sobrou divide entre os dois. Isso é o ideal. Se não for possível vender, a dívida é partilhada e cada um vai ter 50% ali na escritura daquele imóvel. E aí você acaba tendo um vínculo ainda com, né, o seu companheiro, com o seu cônjuge por muito tempo ainda, tá certo? Então, assim, a divisão, ela nem sempre é fácil, porque muitas vezes você envolve, né, dívidas, envolve financiamento. O financiamento é feito no nome de um, o outro não teria condições de fazer um financiamento no nome dele, não tem como transferir. Então, assim, é muito complicado. É uma situação, assim, muito delicada, que a maioria das pessoas não pensam, né? Porque ninguém casa pensando em separar, essa é a verdade. E só que quando acontece, se tem muita dificuldade. Por isso que é ideal quando você casa, independente se você tá, né, não pense que você vai separar, mas que um dia é possível isso acontecer. Então, que faça isso, que fique de uma melhor forma, de uma facilidade maior para no final, para a dissolução desse casamento, resolver da melhor forma possível. Porque assim, pessoal,
Além disso envolver questões jurídicas, isso envolve uma questão emocional muito grande. Então, assim, a gente tem uma parte que às vezes não quer se separar, uma parte que está magoada com a outra, e aí que vai dificultar a negociação, entendeu? Então, assim, fazer da forma legal, desde o início, de forma bem tranquila, é bem melhor. Prêmio da Mega Sena precisa, viu? Porque a gente só não divide doação e herança. O prêmio da Mega Sena não é uma doação, né? É um prêmio. Então precisa dividir sim. Só que aí a gente tem aquele caso lá, né? Da mulher que o marido ganhou o prêmio da Mega Sena e ela matou ele. Vocês lembram desse caso? Aí ela perde o direito da herança dele. A gente tem um instituto aí do Código Civil, do Código de Processo Civil, que existe o herdeiro que ele não é digno de receber a herança. E uma das faltas de dignidade dele é ter assassinado o autor da herança, entendeu? Então, aí nesse caso aí, se matar o marido para ficar com a herança, se descobrirem, não pode. Tá certo? Pode trocar sim, Ingrid. Pode trocar o regime de casamento depois de casado, tá certo? Não existe empecilho nenhum com relação a isso. Prêmios da Mega Sena entrando em litígio. Realmente. Às vezes entra em litígio não só por conta de casal, por conta de amigos também, né? Não só prêmios de Mega Sena, sorteios, pessoal. Assim, às vezes tudo que a gente faz no dia a dia, ele é uma ideia jurídica, né? Você faz atos jurídicos durante o dia a dia. Quando você compra um pão na padaria, isso é um ato jurídico. Só que nem sempre a gente pensa nisso. E aí, comprando um pão na padaria, dificilmente isso vai dar um problema muito grave. Mas tem coisas que você não pensa que no futuro acaba tendo um problema grave. Então, assim, é necessário você saber os seus direitos, saber o que deve fazer, o que não deve, para poder evitar todas essas coisas, tá certo? Então, eu estava falando, eu até me perdi, eu estava falando a respeito do divórcio, da separação. Alguém me lembre, por favor. Era isso mesmo, né? Tô falando a respeito do divórcio e da divisão dos bens, não é isso, pessoal? A respeito do divórcio litigioso, se eu não me engano, né? Então, continuando, a partir desse ponto aí, do divórcio litigioso, esse divórcio ele é feito na justiça, dessa forma que eu falei para vocês, quando não se tem concordância quanto à divisão dos bens. Aí o juiz vai determinar. O juiz vai determinar ali, olha, você casou sobre o regime da separação total de bens, então ninguém tem direito a nada. E pronto, vocês estão separados desse jeito. É desse jeito que funciona, tá certo? A Ingrid está perguntando aqui, se a pessoa escolher separação total de bens, ela pode recorrer depois do direito dos bens? Recorrer, não. A não ser que vocês mudem no curso do casamento esse direito. Mas aí, pessoal, é uma questão que poucas pessoas, assim, têm conhecimento. O regime da separação total de bens, por exemplo, ele é para caso de separação. Se houver falecimento do marido, por exemplo, eu casei no regime de separação total de bens. Aí, o meu marido morreu. Eu terei direito, junto aos filhos, por exemplo, ele tinha filhos. Junto aos filhos dele, cada um uma participação. Por exemplo, ele tinha 2 filhos, então serão os 2 filhos mais eu. A herança vai ser dividida para 3 pessoas. Então, apesar de ser separação total, você tem direito, sim, à herança quando a pessoa morre, tá certo? Você só não terá direito, por exemplo, se eu tenho mais de 70 anos e casei com separação total de bens e o meu marido morreu, aí no caso, na verdade, o meu marido tinha 70 anos, né? Mais fácil de imaginar, né, pessoal? Eu casei com um marido com mais de 70 anos. E aí é obrigatório, nesse caso, como ele tem mais de 70 anos, a casar com regime de separação total de bens. E aí ele morreu. Ele morreu. Aí, nesse caso, eu não vou ter direito a nada, tá certo? Vai dividir lá só entre os filhos dele, entendeu? Então, a separação total de bens, ela, se você casa com uma idade núbio, que se diz que é a idade para casamento e tudo mais,
se houver o falecimento, você tem direito a dividir isso aí, tá certo? A única diferença que vai ter, pessoal, é, por exemplo, se for um regime de comunhão universal de bens e o marido morreu, a esposa vai ser meeira. O que é isso de ser meeira? Ela vai ter direito a 50% do patrimônio do marido, porque 50% do patrimônio do marido também era dela, tá certo? Então, ela tem direito a 50% do patrimônio do marido. E aí, eles tinham 2 filhos. Vamos supor que eles tinham 2 filhos. Então, em cima, os outros 50% serão divididos entre esses 2 filhos e mais a esposa. Então, acaba que a esposa aí ganha um pouco mais, tá certo? Porque metade dos bens é de direito dela. O mesmo ocorre na comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos durante a constância do casamento, a esposa ou o marido, ele tem direito à meeira, a ser meeiro. Ou seja, 50% desses bens já era dele por direito, entendeu? Então, se a outra pessoa falece, 50% já é dele. E os outros 50% vai ser dividido entre os herdeiros, tá certo? Então, se tem filhos, vai dividir entre os filhos e entre esse cônjuge que é sobrevivente da relação. Então, é assim que funciona. A separação total, ela é mais rígida para o caso de separação, que aí se você separou, não tem mais direito, tá certo? Tem direito a absolutamente nada. Mas se durante a constância do casamento vocês quiserem alterar esse regime, há total possibilidade. É só ir no cartório e fazer essa alteração. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei sobre tudo. Então, assim, ó, resumindo, desquite não existe mais, era lá antes de 1977. Separação, praticamente não se usa esse termo mais, porque desde 2010 você não precisa mais separar para ter o seu divórcio declarado, né? Então, atualmente, a pessoa, quando ela quer separar, ela não quer separar, ela quer se divorciar. E aí você se torna uma pessoa divorciada. E outro detalhe, você nunca volta mais a ser solteiro. Se você casou um dia, você vai ser ou viúvo ou divorciado. Solteiro você não vai ser mais, não. Aí se você casar de novo, depois de separado, né, depois de divorciado, você pode casar de novo. Porque vocês lembram que eu falei lá no início que ser casado é um impedimento para se casar novamente? Então, se você é viúvo ou se divorciou, você pode casar novamente. E aí você vai ser casado. Mas solteiro, uma vez que você deixou de ser solteiro, você nunca mais retorna, tá? E uma coisa que eu queria falar também, que eu lembrei agora, que eu não comentei, é a respeito da união estável. Igual eu falei pra vocês, a união estável ela pode ser declarada em cartório, você vai até o cartório com seu companheiro, registra com data retroativa, beleza. E se por acaso acontecer de você nunca ter feito esse registro e o seu companheiro falecer, como é que faz? Aí, pessoal, você tem que... Por isso que a gente precisa ter as relações jurídicas bem confirmadas, mesmo que a gente, assim, não saiba o que vai acontecer depois. Porque aí, no caso, o cônjuge sobrevivente precisa entrar com reconhecimento de união estável para depois dissolver essa união estável por conta da morte. Então, se tem um trabalho muito grande. Quando se tem filhos, se faz mais fácil você conseguir comprovar essa união estável existente com o falecido. Mas quando você não tem filhos, fica muito mais difícil, entendeu? Então, por isso que é muito bom você fazer já, se você mora, né, com alguém e tal, ou case, porque não existe diferença, gente, a não ser a taxa lá do cartório, não existe diferença mais entre união estável e casamento, tá? Então, assim, ou case, ou registre essa união estável, porque, assim, facilita pro futuro, né, o que vai acontecer. E eu queria falar outra coisa, mas me fugiu da memória, deixa eu tentar lembrar aqui, perdi o raciocínio. Pessoal, se eu lembrar, eu falo, gente, que sociedade estranha, como pode? Uma vez na água fria da piscina, nunca mais estará seco. É desse jeito. E outro detalhe, você não pode casar depois, né? Você não pode casar com a sogra, tá, pessoal?
Existe um impedimento na lei, você não pode casar com a sogra, com a cunhada, depois de casado, né, com a pessoa aí da família, tá? É um impedimento. Assim, tem doido pra tudo, né? Tem pessoas que querem casar com a sogra depois de ter casado com a filha, vai entender, mas isso existe e é proibido pela lei, tá? E regularmente não poderia. Em 2016, houve a união estável entre um homem e duas mulheres no Rio de Janeiro. No caso de herdeiros dessa relação, a sucessão ocorreria nos moldes normais. Gente, existe, assim, o direito ele não é uma linha tênue, não é uma linha reta, né? Ele existe muitas variações. Existe muitas decisões desses casos que são atuais, né? Que são coisas da nossa sociedade, das pessoas terem mais de uma relação. Então, assim, de ter um casamento e ter um concubinato, tá certo? De igual a esse caso, né? Ter duas mulheres. E aí a justiça, ela tenta, de modo a não prejudicar o direito de ninguém, a garantir, né, aí a sobrevivência, né, o bem-estar e tudo mais das pessoas envolvidas na situação. É proibido. Atualmente não é mais assim crime, né? Aliás, eu até desconfio se eu não estou falando besteira, porque da área criminal eu sou uma negação, pessoal. Mas eu acredito que não seja mais crime a questão do adultério. Eu tenho quase certeza disso, mas deixo isso para os meus colegas criminalistas. Então, assim, apesar, né, de existir essa proibição, há possibilidade, a gente vê que isso acontece, né? Já que a união estável é tão facilmente reconhecida, então, ela é equiparada a um casamento, você não precisaria casar para ter uma relação no nível de casamento, né? E eu lembrei do que eu queria falar para vocês. Existe, pessoal, assim, porque a sociedade ela evoluiu. Antigamente você tinha aí uma sociedade em que a mulher precisaria casar virgem, né? Em que a mulher não podia se separar. Então, assim, a sociedade evoluiu. O Estado não intervém nessas questões mais. E aí a gente tem casais atualmente que às vezes até moram na mesma casa, mas não têm o intuito de serem um casal. Antigamente, a união estável, você precisava ir morar 6 meses, um ano com a pessoa para poder se caracterizar essa união estável. Hoje em dia já não precisa mais. E aí, o que fizeram para poder evitar que se tenha a união estável, que é equiparada a casamento, de pessoas que não querem casamento? O contrato de namoro. Então, o contrato de namoro é uma o CNJ, a doutora Jaqueline aí, ela é especialista, gente, na área de família, dando uma colaboração aí para nossa live. Ela tá dizendo que o CNJ proibiu em 2018 que os cartórios registrarem, né, as questões das uniões poliafetivas. Então, realmente não pode, né? Mesmo em cartório, não, né, não há essa possibilidade, mesmo sendo união, né, mesmo não sendo casamento. Então, aí voltando à questão do contrato de namoro, o contrato de namoro serve para essas pessoas que moram junto, não tem nenhuma vontade de constituir uma família, não tem esse objetivo, apenas moram juntos. E aí fazem esse contrato, que aí são namorados, e aí não teriam esses direitos da união estável nem do casamento no caso de falecimento. Isso é uma inovação da nossa sociedade, da modernidade aí, tá certo? E para caracterização da união estável, pessoal, quem tem filho e mora junto já está caracterizado, tá certo? Independente de ser 1 mês, 2 meses. Teve filho, mora junto, ou teve filho, a não ser que seja assim muito clara, apesar de ter tido filho, a falta de vontade de constituir família, é bem clara a caracterização da união estável, tá certo? E aí então as pessoas que moram juntas, independente do período, né, você tem residência comum, é muito fácil essa declaração de união estável, tá? E aí você, se por acaso houver separação e não houver divisão de bens, funciona da mesma forma do que eu falei quando o companheiro falece. Você entra com reconhecimento de união estável,
e aí para depois ter a dissolução, que aí a dissolução é por motivo de decisão de ambas as partes, tá? E a união estável registrada em cartório, ela também é revogada em cartório, desde que não tenha filhos menores. Se tiver filhos menores, a gente precisa ir aí para a justiça, porque precisa definir pensão, precisa definir guarda, precisa definir visitas, tá certo? E aí, por conta disso, o judiciário que precisa se manifestar. Então, mesmo que as partes estejam de acordo, é necessário ir para o judiciário. E aí talvez seja até um tema de uma live aí para o futuro a respeito de pensão alimentícia e guarda, né? Guarda e visita, tá certo? Bem, pessoal, eu acho que eu falei bastante hoje, né? Vocês têm alguma dúvida? Eu estou aqui para responder. Alguma coisa que eu tenha falado que não tenha ficado claro, alguma dúvida que vocês tenham, se eu tiver conhecimento no momento para poder responder diretamente para vocês, que eu não tenha falado. Sintam-se à vontade aí para poder perguntarem. Mas assim, pessoal, é sempre importante, né, vocês saberem seus direitos. Nessas separações, nesses divórcios, sempre é preciso a presença de advogado, tá certo? Não casem. Mas não adianta não só casar, né? Porque se você tiver união estável, você vai ter problema do mesmo forma, né? Problemas jurídicos a gente acaba fazendo no dia a dia. Eu acho que, na verdade, o conselho seria nem a questão de não casar, mas você ter consciência de que todos os atos que você pratica são atos jurídicos e que você tenha certeza da decisão do que você quer disso para o futuro, para poder deixar bem claro. Porque aí depois você não tem discussão, não tem confusão mais, fica muito bem definido, né? Aí é a questão que o pessoal fala que advogado é muito frio, mas não, a gente sabe dos direitos, a gente sabe, né, como é que funciona, as complicações que tem, então é necessário ter esse cuidado antes do problema surgir, porque depois que o problema surge é muito mais difícil de solucionar, né? Alguma dúvida, pessoal? A Germane perguntando se as separações e cartórios tendem a aumentar e até evoluir suas atribuições devido à sua praticidade e desafogamento do judiciário. Sim, tem aumentado bastante, só que a questão de ter filhos menores de idade impossibilita muito, né, a separação em cartório. Porque assim, é raros os casais que se separam e que não tenham filhos menores de idade, né? Então, essa questão dos filhos menores de idade é bem complicado. A Jaqueline, você acha importante fazer um pacto antinupcial nas uniões estáveis? Sim, se você discorda, né, do regime parcial de bens e tal, e para definir, porque o que acontece, pessoal? O regime, o pacto, que aí não seria nenhum pacto antinupcial, é uma escritura que você faz no cartório, que é como se fosse um adendo aí à sua união estável, né, que também é uma escritura. E aí, assim, é muito interessante você definir, porque, por exemplo, eu tenho um imóvel adquirido de forma financiada. E aí eu comecei a morar com alguém agora, né? Agora, amanhã. Vou começar a morar com alguém amanhã. E aí eu continuo pagando esse imóvel. Então acaba que fica meio que dividido a aquisição desse imóvel antes e depois. E vocês lembram que a união estável é separação parcial de bens? Então, seria os bens adquiridos durante a constância. Então, parte desse imóvel seria adquirido na constância. Então, seria necessário você adequar isso. Por exemplo, não, eu vou pagar o imóvel é meu. Então, faz aí esse registro de que o imóvel é somente de fulano, entendeu? Mesmo sendo na união estável, você evita problemas no futuro, tá certo? E assim, é muito comum, né, a gente adquirir imóvel, principalmente imóvel, né, financiado. Então, é sempre um grande alvo de problemas. Mais alguma questão, pessoal? Tá todo mundo amando muito, né? Todo mundo só quer casar, ninguém quer separar. Muito bom, gente. É muito bom. E assim, só uma dica como advogada que eu percebo muito. A maioria dos casais que procuram a gente querendo separar, poucos deles já conversaram tudo
a respeito da relação até chegarem a essa decisão irredutível. Muitos deles procuram um advogado até como forma de pressionar o companheiro. Então, assim, você percebe que existe uma grande dificuldade de comunicação entre os casais. Eu acho que eu acho que essa dificuldade de comunicação não só nas relações amorosas, eu acho que é nas relações comuns mesmo do dia a dia. Como se diz, né, da questão das relações líquidas atualmente. Então, eu vejo que as pessoas parece que preferem desistir ao invés de conversar e tentarem resolver o problema. Então, eu vejo muito isso nos clientes, de às vezes procurarem um advogado sem ter a completa certeza de que querem separar, e a partir daí surge a discussão e a conversa. E aí, a partir daí, acabam resolvendo o problema, porque conversaram. E aí, acabam não separando. Morando junto sem união estável, existe essa regra de estar morando 6 meses, que já tem direito ao bem do companheiro. União estável, Ingrid, não existe período mais. Então, assim, se você morou 1 mês, mas realmente é a intenção de constituir família, tem essa comprovação da união estável, então você tem direito ao bem adquirido durante a constância da sua união estável, tá certo? Advogado acaba sendo terapeuta, honorários em dobro já. Seria bom se fosse em dobro, né? Seria muito bom. Então tá bom, pessoal. Era só isso que eu tinha para falar com vocês. Acabei me estendendo um pouco. É um tema que tem muitos detalhes, né? Espero ter passado de forma clara o geral, né? De forma geral para vocês. Semana que vem, na quinta-feira, teremos outra live. Ainda não decidi o tema, mas daqui para próxima quinta-feira eu avisarei aqui pelo Instagram. Agradeço todo mundo que teve a paciência de ficar me ouvindo aqui até agora. E aguardo vocês aí na próxima semana, tá certo? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.